Então você tem vontade de começar a investir. Então eu tenho algo para te falar. Se você tem esse desejo, o melhor momento para você conhecer sobre investimentos e conhecer esse novo mundo, esse mercado dos investimentos, era há alguns anos atrás. Mas o segundo melhor momento é agora. Então o objetivo deste vídeo é te ensinar como fazer os primeiros investimentos, né, como um investidor iniciante. Então o principal foco aqui vai ser te ensinar os 3 principais investimentos para iniciantes, para que você possa mudar o seu cenário a partir de agora. Então, antes de tudo, já curta esse vídeo e já compartilha com as pessoas que você deseja, né? As pessoas da sua família, seus amigos, seus colegas, aquelas pessoas que você ama e que você deseja que mude a sua trajetória financeira a partir de agora. E antes de tudo, eu quero reforçar aqui que os investimentos é uma mudança de vida. E por que eu falo isso, né? Larissa, me explica como assim mudança de vida, né? Eu quero ter dinheiro, eu quero investir, eu quero ter liberdade financeira. Ok, mas para isso acontecer, eu gosto de usar muito a analogia de uma árvore. Quando você começa a fazer os investimentos e a estudar sobre esse mercado, mas principalmente a executar, porque eu conheço muita gente, inclusive é só a gente analisar os canais, né, de finanças e de investimento, as milhares de visualizações, os milhões de visualizações que existem, mas hoje, né, muito menos disso estão realmente praticando aquilo que aprendem, né? Então não vale de nada se você primeiramente só assistir o vídeo e continuar só assistindo o vídeo e não colocar em prática. Começar a esse hábito, ele é muito simples, é muito prático, né? A partir ali de R$1 você já começa a investir, você já consegue investir. Então hoje, o mercado dos investimentos, ele está com acesso para todo mundo. Não existe mais aquela desculpa de que só grandes investidores, pessoas ricas podem investir. Mas por que eu uso o termo da árvore, né? Porque quando você começa no mundo dos investimentos, é como se você estivesse firmando a sua raiz. Externamente, ninguém vai estar enxergando, né? Os seus sacrifícios, os desafios que você vai passar, os seus rendimentos, eles quase não te dão quase nada, né? Você não vai ter muito dinheiro que vai estar rendendo através desses investimentos, porque a maioria da população brasileira vai começar com um pouquinho, né? Então vamos pegar o exemplo de um salário mínimo, né? A pessoa ela ganha seu salário mínimo, acreditar em torno de R$1.300, por exemplo. Você vai lá e colocar, por exemplo, R$100. Então esses R$100 vão gerar um valor bem baixinho e aí ele vai, como uma bola de neve, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas os primeiros meses eles não vão te dar um retorno financeiro, então a chance de desistir é muito maior. Como qualquer mudança de hábito, o início é a parte mais difícil, né, onde você mais tem a tendência a abandonar esse projeto. Quando você vê lá 100, 200, 300, 400, 500, aí surge uma oportunidade de comprar algo por R$500 ou uma viagem numa cidade próxima, a vontade de gastar esse dinheiro vai ser muito grande, mas aí vai depender da sua disciplina. E após o tempo, a raiz ela vai se formando, você começa a exteriorizar isso, né? Então você vai começar a externar realmente esse crescimento, esses rendimentos. E eu gosto de chamar algo que eu aprendi com o Thiago Reis, que eu gosto muito do termo, que é a zona de arrebentação. E eu acredito que essa zona de arrebentação ela aconteça ali entre os 24 a 36 meses, que é realmente aonde o seu rendimento ele começa a ter corpo, ele já começa a representar dentro da sua vida e você já realmente conseguiu colocar aquilo como uma disciplina, como um hábito na sua vida. Não é algo que você vai começar hoje, amanhã você tá rico, né? É algo de longo e longo prazo. É basicamente a gente pegar o maior investidor da Bolsa Americana, Warren Buffett, que hoje já tem mais aí de seus 80 anos de idade e já investe há mais de 50 anos, né? Da mesma forma, Luiz Barsi, né? Nosso maior investidor da Bolsa Brasileira, também começou muito jovem e ainda investe hoje aí também, já com seus cabelos brancos, né? E tem um patrimônio bilionário porque teve paciência, perseverança e continuou ao longo de anos após anos investindo, que é a realidade aí do mercado de investimento para aquelas pessoas que querem realmente ter a liberdade financeira e não querem aí ficar se aventurando em operações agressivas que normalmente você vai perder dinheiro. Se você deseja fazer realmente essa mudança de vida e também proporcionar uma vida melhor para os seus filhos, para sua família e ter uma transformação às vezes na sua geração, então hoje eu quero começar a falar contigo sobre as classes de ativos mais conservadoras que existem no nosso mercado, né, que nós chamamos no Brasil de renda fixa. Por que renda fixa? Porque quando você começa no mundo dos investimentos, você não quer perder dinheiro. Se você perde dinheiro, você se desanima. A primeira classe de ativos que você deve alocar o seu recurso é
na renda fixa, que são investimentos conservadores e que te geram uma garantia de rentabilidade, né? Eles acabam tendo aí um percentual todos os anos, né? Normalmente a gente acompanha isso de forma anual, aonde você vai ter essa garantia dos investimentos. E por que que no Brasil é tão interessante você ser rendista, né? Você ter uma classe de ativos de renda fixa. Historicamente no Brasil nós temos juros altíssimos, né? São um dos maiores aí do planeta. E o que que isso traz, né, de interessante? Nós temos o ponto negativo e nós temos o ponto positivo. Qual que é o ponto negativo de tudo isso? Porque o nosso país também ele é muito endividado, né? A maioria das pessoas possui aí cerca de 65% das famílias brasileiras estão endividadas. Então nós estamos falando que mais da metade da população são endividadas. E não é difícil de a gente saber que isso realmente é um fato, porque é só a gente olhar para o nosso redor e você vai perceber que as pessoas ao seu redor normalmente possuem dívidas. Inclusive você provavelmente vendo esse vídeo pode ser uma pessoa que também esteja nesse mesmo ciclo. O que que acontece, né? Como o Brasil, ele tem os juros mais altos, então quando eu vou tomar crédito, né, fazer um empréstimo, fazer um financiamento, normalmente pago mais caro do que em outros países. Porém, o lado positivo disso é que, ao mesmo tempo, quando eu empresto dinheiro ao banco ou quando eu empresto dinheiro ao governo, e eu já vou explicar um pouquinho como isso funciona, mas sim, você pode emprestar dinheiro para o governo e o governo é um excelente pagador. Sei que muita gente tem um pouco de medo por conta disso, né? Mas o governo é um dos melhores pagadores, até porque se ele não pagar, isso quer dizer que o nosso país vai estar aí com certeza igual uma Venezuela, o que isso é muito difícil de acontecer. Mas, né, você pode emprestar dinheiro ao banco, emprestar dinheiro ao governo e receber um rendimento sobre isso. E esse rendimento também, ele acaba sendo maior do que os outros mercados, né, os outros países. E agora eu vou contar um pouquinho para você quais são as classes de ativos que eu quero te ensinar hoje como investidor iniciante, para que você comece de uma vez por todas a investir e aplicar o seu dinheiro e ter uma vida mais próspera. O primeiro investimento que eu vou falar contigo aqui é sobre o Tesouro Direto. Isso mesmo, Tesouro Direto. Você vai estar emprestando dinheiro para o governo. Aí você fala, mas Lari, emprestar dinheiro para o governo? Então vamos lá. O investimento do Tesouro Direto, ele é o investimento mais seguro do Brasil. E por que isso? Porque para o governo não te pagar, nós estaríamos com um problema bem sério, né? Conforme eu comentei. Você já teria o problema de todos os bancos estarem quebrados, né? A nossa economia estar um caos, para que isso possa acontecer. Não que não exista riscos, mas o risco ele é quase nulo, né? Então, por isso a gente sempre posiciona e um dos primeiros locais para que você possa fazer a alocação de investimentos é realmente no Tesouro Direto. Eu gosto de falar um pouquinho sobre o Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic, ele tem uma liquidez. Ela não chega a ser uma liquidez imediata, mas ela é uma liquidez aí que você consegue rapidamente retirar o recurso caso você necessite. Por que isso, né? Eu preciso investir, mas eu quero ter liquidez, eu quero, né, poder tirar esse dinheiro. Porque existem imprevistos, né? Quando a gente fala em investimento, normalmente o primeiro local onde eu aconselho é você colocar na sua reserva de segurança, reserva de emergência. Caso aconteça alguma coisa, você tem aquele capital para que você possa rapidamente utilizá-lo. Então, o Tesouro Direto você consegue investir em qualquer corretora de valores. Então, atualmente eu, por exemplo, utilizo a Modal Mais, utilizo a Rico, outras corretoras, mas essas são as que eu mais uso. Então, se você faz a sua conta na Rico, faz a sua conta na Modal Mais, quando você vai lá preencher os seus dados de perfil de investidor, logo que você finaliza a sua conta, já vai aparecer lá como uma opção Tesouro Direto. E é super simples, você clica lá Tesouro Direto, vai aparecer todas as opções. O primeiro, que é esse que eu tô comentando com vocês, é o Tesouro Selic, onde vai ter lá a taxa que ele está pagando. Atualmente, né, quando eu estou gravando esse vídeo, a taxa está em 13,75 ao ano. Então, como eu disse, né, uma taxa muito boa, muito elevada, onde você vai poder aproveitar esse investimento aí, alocar o seu recurso e já começar no mundo dos investimentos. E o segundo investimento para iniciantes são os CDBs, conhecidos, né? Sua sigla significa Certificado de Depósito Bancário. E os CDBs, você está emprestando dinheiro para o banco. Então, olha que sensacional. Então, sempre você ia lá, emprestava dinheiro, financiava. E agora, na verdade, você que vai emprestar dinheiro para o banco. É isso mesmo. Como funciona isso, né? Então, da mesma forma, né? Assim como o Tesouro Direto, você consegue encontrar os CDBs e excelentes opções de CDBs através das corretoras. E o CDB ele é um pouquinho diferente, né, do Tesouro Selic, que foi o que eu expliquei, porque ele normalmente ele tem um prazo de vencimento. Até nós temos hoje alguns CDBs de liquidez imediata também, que as corretoras também fornecem, mas nesse momento aqui eu quero falar um pouquinho para vocês desses que tem prazo de vencimento. Como funciona, né? Então, eu sou lá o banco, você está emprestando dinheiro para mim. Então, eu vou chegar e vou falar, olha só, eu preciso de R$1.000 e esses R$1.000 eu vou pagar para você
14% ao ano. Isso no pré-fixado, né? Nós temos algumas opções de CDBs, que é o pré-fixado, o que paga o percentual do CDI e o que paga o percentual da inflação, né? Que acaba variando. E o pré-fixado é taxa fixa. Vamos usar esse exemplo porque ele é simples. Eu quero R$1.000 emprestado de você e eu vou te pagar aí 14% ao ano por conta disso. Porém, nós temos um combinado, né? Então você vai me emprestar hoje esse dinheiro e eu vou te pagar daqui um ano, com esse valor corrigido aí com esses 14% ao ano. Essa é uma excelente opção também. Existem CDBs de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses, de 10 anos, de 8 anos, onde você consegue ou fixar uma taxa ou aproveitar a taxa de inflação. Por exemplo, eu vou pagar para você inflação mais 3%, né? Então, quer dizer que o teu dinheiro vai estar corrigido e você vai ganhar mais 3% acima. Então, existem diversas possibilidades aí para que você possa aproveitar essa opção que é o CDB, que é uma excelente também opção para a renda fixa. Se você quer, né, formou sua reserva de emergência ou está em processo de formação da reserva, o CDB é um excelente local para você colocar também parte dos seus investimentos, né, para que você consiga aí estar aumentando seus aportes e aumentando o seu bolo de neve dos investimentos. E agora quero falar para vocês de uma terceira classe de ativos. Essa ela não é considerada a renda fixa, né? Eu vou migrar um pouquinho agora para a renda variável, mas ela é uma renda variável que ela é um pouquinho menos volátil, né? Ela oscila um pouquinho menos. E aí, como você está iniciando, né? Eu gosto de colocar essa opção porque é uma opção para você já começar a entender como funciona o mercado de renda variável também, que são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles são uma alocação de recursos, como eu disse, de renda variável, onde você vai poder alocar em, por exemplo, shoppings, lajes corporativas, papel, né? Papel, o que significa, né? Papel significa dívidas, né? Imobiliárias que você vai poder adquirir ali através de fundos. Então, os fundos imobiliários, o que é muito bacana e muito interessante? A partir de valores muito baixos, né? Como 5, 6, 10 reais, você consegue alocar os seus recursos dentro desse tipo de investimento. Eu, por exemplo, eu tenho lá um fundo que eu pago R$100 por cota, mas que eu tenho ali 3, 4 shoppings que eu recebo aluguéis deles. Então, vamos pegar o exemplo do fundo de tijolo. Eu adquiro esse fundo e adquirindo esse fundo, eu consigo receber todos os meses aluguéis, rendimentos sobre esse investimento, o que é muito interessante. O que acontece, né? Esse mercado, ele acaba tendo uma oscilação. Então, a minha cota, o valor da cota que eu paguei, ela acaba oscilando para cima ou para baixo, mas ela é muito menos volátil do que as ações. Mas eu tenho a possibilidade de ter todos os meses aluguéis e ter investimentos. Então, para quem busca renda passiva, ele é um excelente negócio, é uma excelente opção. Então, também da mesma forma, assim como o Tesouro, assim como o CDB, você encontra ele numa corretora. Existem algumas opções que são melhores e existem diversos indicadores que você precisa avaliar antes de você escolher um fundo, né? Que isso é um assunto para um outro vídeo no canal, não para esse vídeo aqui, que é muito mais para contar para vocês as possibilidades, mas eu realmente sei que ele é muito bom. Eu já invisto em fundos imobiliários aí já faz cerca de 4 anos e tenho ali um investimento mensal onde eu recebo dele, que acaba sendo ali uma terceira, quarta renda, né? Então, dentro do que eu trabalho hoje, dentro das minhas possibilidades que eu tenho de renda, ele acaba também me auxiliando ali em parte de valor ainda baixo, né, no meu custo de vida, mas já me auxilia também ali em uma parte da minha renda. O que é muito interessante dele, né? Porque você pode pegar esses aluguéis mensalmente e ir realocando em novos fundos. Então vai virando realmente algo surpreendente. E aí com o tempo, né? Lembra que eu falei lá no início do vídeo, lá depois de 24, 36 meses, você vai conseguindo comprar novas cotas, né? No começo vai ser valores pequenininhos, mas após o tempo que você vai adquirindo, você vai conseguindo comprar novas cotas, novas cotas, novas cotas e o dinheiro vai fazendo juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros, que vai fazer você ter mais renda. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que você tenha gostado e que, primeiramente, né, e principalmente, você vá executar tudo que você aprendeu aqui, porque realmente esse mercado dos investimentos pode mudar a sua vida e qualquer pessoa pode mudar. Um dia eu trago aqui para vocês contando um pouquinho como eu iniciei nesse processo todo de investimento, mas eu sei o quanto isso faz a diferença na minha vida hoje e eu quero de verdade que isso também possa fazer a diferença na sua vida. Agradeço você por acompanhar aí todo o vídeo e fico à disposição nos próximos vídeos aqui do canal.